Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 30 a 35. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: Essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: Mesmo que tiver que morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A dispersão das ovelhas está prestes a acontecer. Jesus é esse bom pastor. E que é o pastor, né? O pastor é aquela pessoa, aquele homem, na maioria das vezes, né? Mas existiam pastoras também. O exemplo que nós temos de pastoras são as 2 meninas que eram pastorinhas lá em Portugal, por exemplo. Né? Jacinta, que já é santa, e Lúcia, ali com Francisco. Mas enfim, o que o pastor faz? Ele cuida das ovelhas. Ele cuida, ele direciona, ele protege, ele alimenta, ele leva para andar, leva para pastar, ele leva para tomar água, ele volta com elas, ele as defende. O pastor é a segurança das ovelhas. Mas e quando o pastor não está? As ovelhas ficam dispersas, elas ficam sem rumo, elas ficam perdidas. Perdidas. Elas só conseguem ouvir o pastor. Se o pastor não está lá com a sua voz de comando para direcioná-las, e aí, se você quiser entender um pouco mais de como é esse pastor Jesus, claro, você já tendo feito o estudo desde o início do método, você já entendeu o quanto Jesus é esse bom pastor. Sobretudo no capítulo 10 do Evangelho de São João, que ele fala textualmente sobre esse trabalho de pastoreio dele. Então você sabe que o pastor ele defende do lobo. O lobo ele vem o quê? E um mercenário para roubar, matar, destruir. Isso que ele vem para fazer. É Satanás. Quando o pastor não está para proteger as ovelhas, elas ficam dispersas. Elas não sabem o que fazer. Foi exatamente isso que Jesus disse. No entanto, elas vão se decepcionar com o pastor. Elas vão se escandalizar com o pastor e por causa disso elas vão se dispersar. Porque embora Jesus tenha feito o anúncio da sua paixão por 3 vezes, de uma maneira muito clara, aquilo ainda não tinha caído no coração e no entendimento dos discípulos. Mas, de fato, a Escritura precisava se cumprir e Jesus usa mais esse trecho da Escritura que
aqui na nota lateral, né, da minha Bíblia de Jerusalém, está no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Esse escândalo feito pelo fato do pastor estar sucumbindo. Ninguém deles imaginava que Jesus fosse capaz de sofrer alguma coisa. Afinal de contas, Jesus era forte. Jesus realizava milagres. Os herodianos, os escribas, os fariseus, chefes de sacerdotes, todo mundo vinha e tentava pegar Jesus de alguma forma, falar e vencer Jesus numa palavra. Ninguém conseguia. Então era uma questão de tempo para que Jesus manifestasse todo o seu poder de Messias e subjugasse Roma. Mas não foi isso que Jesus disse que ia fazer, em momento algum. Mas era um senso comum entre os judeus a expectativa do Messias por causa das profecias que eles tinham lido, mas a interpretação dessa profecia não estava perfeita. A interpretação Jesus veio dar com clareza quando veio dizer que ele vem renovar as coisas de dentro para fora. O reino dos céus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Toda a renovação e a construção de um povo para o reino de Deus vem a partir de uma conversão de vida. Nós precisamos nos converter para entrar no reino. Esse é o Evangelho, a base do Evangelho que Jesus nos ensina. Só que agora, no momento em que Jesus precisa cumprir a Escritura, que ele vai ser disperso, ele avisa: vocês vão se escandalizar e vão se dispersar. Isso de fato acontece. Mas Pedro, como líder, como um dos apóstolos, se não o apóstolo que viveu as experiências mais marcantes com Jesus, ele se vê na obrigação e no direito de liderança de dizer: não, eu não vou me escandalizar, ainda que todo mundo se escandalize, para dizer: olha, eu estou com você até o final. E a disposição de Pedro era verdadeira, mas a força não. A disposição dos outros, que no finalzinho ali do versículo 35 disseram o mesmo. Leia lá, ó. Pedro continua dizendo, mesmo que Jesus falou para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. E aí, Pedro: não, mesmo que eu tiver que morrer contigo, eu não negarei. Todo mundo falou a mesma coisa. Veja, a disposição dos discípulos. Muitas vezes nós somos assim dispostos. Não, vou ficar até o fim. A gente faz compromisso com Deus e temos que fazer mesmo. Mas nós não temos força suficiente. Como então eu vou fazer um compromisso eu sabendo que eu não tenho força? Eu vou fazer um compromisso de fidelidade a Deus, sabendo que eu não tenho força, e por isso vou pedir a Deus a força. Tão fracos que nós somos, que para ser fiel a Deus a gente precisa de Deus totalmente. Nem isso é mérito nosso. O único mérito nosso chama-se a vontade, a decisão. Porque isso Deus não faz por nós, é a nossa liberdade que faz. Então a gente precisa se decidir e depois buscar a força no lugar certo. Ela não está em nós, ela não está em você. E eu acho que se você ainda não teve provas suficientes disso, mais cedo ou mais tarde você vai ter provas suficientes disso, contando com as próprias forças e ver a coisa dando errado, ver que você não consegue, perceber que você é incapaz mesmo. Sem o pastor, as ovelhas se dispersam. Jesus está no céu, ele subiu aos céus, mas ele disse: eu vou enviar um novo Paráclito. Você que já leu o Evangelho de São João sabe que ali, a partir do capítulo 16, ele começa a falar da vinda do Espírito Santo.
do Paráclito, que vem, que ensinará todas as coisas, que recordará tudo, que dará força, etc. É a Ele que nós precisamos pedir força para sermos fiéis a Deus, fiéis a Jesus. É com o Espírito Santo que nós somos capazes disso. Então você precisa pedir, assim como eu também preciso pedir e peço todos os dias. Todos os dias. Aliás, nós invocamos qual Espírito quando nós começamos a leitura da palavra? Todos os dias. Vinde, Espírito Santo. Isso precisa ser constante na nossa vida. Não só quando a gente vai fazer o estudo bíblico. Quando você acordar, reze pedindo o Espírito Santo. Eu faço isso todos os dias. E o Padre Jonas nos ensinou isso. Se você não quer fazer essa oração grande, você pode fazer do jeitinho que o Padre Jonas falou, exatamente, porque é uma fórmula. Não é a única, mas é uma fórmula. Você reza assim. Você pede o Espírito Santo desde no momento que você abrir os olhos, acordar, peça o Espírito Santo. E ele ensinou assim, do jeito que ele fazia, com muita liberdade e muito amor e devoção. Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Veja, era o jeitinho que o Padre Jonas... Claro, o Padre Jonas não rezava só assim ao Espírito Santo, gente. Rezava muito mais. Mas, para começar o dia, um bom dia ao Espírito Santo. Você pode fazer isso também. Por quê? Porque nos dias maus em que nós não virmos a presença do pastor reinando sobre o mundo, nos dando segurança, nós teremos que resistir para permanecer firmes. E só o Espírito Santo nos manterá firmes. Vamos anotar no nosso diário. Temos promessas de Deus para anotar. E você vai anotar aqui, versículos 31 e 32, promessas claras, e também o versículo 34. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Você que já faz algum tempo diário espiritual, só para lembrar, né? Você já vai anotando isso durante o estudo bíblico. Se você não identificou, anote agora e qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Ou seja, quando acaba o vídeo aqui, você continua o seu estudo aí. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Quero mesmo convidar você para fazer esse método junto comigo, todos os dias. Aqui na descrição do vídeo eu deixo o passo a passo para você, tá bom? Uma outra coisa é que você pode colocar aqui o seu comentário, sobretudo aquilo que Deus está falando com você. Olha, é uma riqueza. Leia os testemunhos que os nossos queridos irmãos que estão fazendo o estudo bíblico junto comigo estão deixando aqui do que a palavra de Deus tem feito na vida deles por causa dessa fidelidade. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.